Ai, esses homens adultos que não conseguem lidar com a diversidade que nós temos no mundo, senão eles piram. Como entendê-los? Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui conversar sobre diversidade no meio nerd e o porquê que isso sempre causa tanto burburinho e tanto incômodo. Na semana passada eu já conversei aqui com vocês sobre um jogador de vôlei que inclusive perdeu o emprego por causa do piti que ele deu a respeito de uma HQ nova do Superman. Se você não viu esse vídeo, você pode vê-lo clicando no card aqui em cima. Lá eu falo bastante sobre a diferença de liberdade de expressão e a pessoa querer ofender todo mundo sem arcar com as consequências. Mas nesse vídeo aqui o foco é outro, porque aqui a gente vai falar mesmo da questão da diversidade nessas obras nerds, nessas obras de cultura pop. Porque a gente teve alguns casos recentemente que fizeram o mundo nerd se explodir em debates. Um deles foi já mencionado Superman, ou melhor, o filho do Superman, né, o filho do Clark Kent, que ele é quem tá assumindo o manto do Superman no momento que o Superman, né, o Clark Kent, não estiver na Terra. Enfim, o filho do Superman causou um burburinho porque ele resolveu sair do armário. E ele saiu do armário em uma HQ que explodiu de vendas, inclusive, aonde ele beija um outro garoto, né, que é o namorado dele, apresentado pra gente, o namorado dele, e o filho do Superman passa a se declarar como um homem bissexual. Isso causou muito burburinho, primeiro, porque muita gente que não tem nada a ver com cultura pop, muita gente que não é nerd, muita gente que não sabe de nada do que acontece nesses universos, ficou revoltada. Ficou revoltada por achar que o Clark Kent tinha virado gay, né? Uma coisa, enfim, que não tem nada a ver. Então isso gerou uma revolta absurda que, como eu disse, acabou ocasionando na demissão de um jogador de vôlei aqui no Brasil. Mas, além desse povo conservador que não lê HQ, também teve muito nerd que se incomodou, que ficou revoltado, começou a ficar gritando aquelas coisas de quem lacra não lucra, sendo que a HQ do filho do Superman nunca vendeu tanto quanto nessa edição, mas enfim. Muito nerd ficou revoltado com isso, porque eles sempre ficam revoltados quando aparece um personagem LGBT ou quando algum personagem já conhecido se declara como LGBT. A gente sempre vê isso acontecendo. Alguns anos atrás a gente teve o Homem de Gelo também, né, quando ele, enfim, se reconheceu enquanto homem gay, que foi um burburinho absurdo, enfim, aconteceu algo semelhante agora com o filho do Superman. E uma outra coisa também que aconteceu, mas dessa vez na editora da Marvel, que deixou muito nerd revoltado, foi o filme de Eternos, né? Esse novo filme do universo cinematográfico da Marvel, porque no filme de Eternos, ele, primeiro, parece que ele é bem diferente, né? Eu ainda não assisti, infelizmente, mas parece que ele é bem diferente dos outros filmes da Marvel, né? Muita gente tem dito isso, que ele tem... O tom de humor dele é diferente, ele trata assuntos um pouco mais densos e tudo, né? Então, enfim, isso já é algo que incomodou muitas pessoas, mas o fato que causou muito incômodo mesmo foi o fato da gente ter ali no filme um casal LGBT, um casal de dois homens. Isso, inclusive, fez com que o filme fosse proibido de ser passado em diversos países, né? Quase todos os países do Oriente Médio disseram que não vão passar o filme a não ser que sejam feitos cortes dessas cenas, e também de uma cena de sexo que tem no filme. Então eles querem que essas cenas sejam cortadas para que o filme possa ser exibido lá. E a mesma coisa também aconteceu com a China. A China também está se negando a passar o filme desse jeito, a não ser que tenha cortes. Até porque vale lembrar que há pouco tempo atrás a China proibiu que homens afeminados de alguma forma sejam representados no audiovisual ali no país da China. Então ter ali um casal formado por dois homens, para eles é algo que eles não querem aceitar, então eles pediram para que o filme seja cortado. Mas a diretora do filme, a Chloe Zhao, ela tá muito contundente em dizer que não vai cortar nada do filme, o filme vai ser passado assim ou não vai ser passado. E a Disney até então tem apoiado bastante essa decisão dela, não só a Disney, né, outros atores também ali que participaram também estão apoiando. Então a gente provavelmente vai ter apenas esse filme não sendo passado nesses países. E esse vai ser o primeiro filme do universo cinematográfico da Marvel que não vai ser transmitido nos cinemas chineses e nos cinemas de vários outros países do Oriente Médio. Mas ok, essa questão da China e do Oriente Médio é uma questão assim que
Não necessariamente ao público nerd revoltado, né? Na verdade, eu acho que o público nerd lá deve estar revoltado com seus governos por não passarem um filme. Mas enfim, essa questão é uma questão governamental. Mas, para além dessa questão governamental, a gente teve também, no meio nerd, muita gente chorando, muita gente revoltado, porque esse filme traz mais representatividade. Não é à toa que a gente viu acontecendo um fenômeno muito estranho, mas que não é muito novidade, que foi da crítica do filme ser muito positiva, né? As primeiras críticas que a gente viu do filme eram muito boas. A única coisa que alguns críticos reclamavam era do tom do filme ser menos divertido, não ter tanta piada quanto tem nos filmes anteriores da Marvel. Mas a crítica no todo era muito positiva, inclusive na questão das narrativas, né, do filme. Todas elas eram sempre muito elogiadas, mas aí, quando começou a ter as votações em sites, né, tipo Rotten Tomatoes, a nota do filme despencou. Porque muita gente que nem sequer tinha assistido ainda o filme começou a negativar as notas do filme, começou a dar notas muito baixas pro filme, simplesmente porque o filme tem representatividade LGBTQIA+. Tanto que depois da estreia do filme também a crítica tem sido toda positiva, né? As críticas, enfim, que puderam sair falando mais do filme estão todas muito positivas. Ou melhor, estão a maioria delas muito positivas, porque sempre, obviamente, vai ter um outro crítico que não vai gostar da obra. Isso acontece com todo filme, é normal. Ah, e vale dizer que o que entra em questão aqui não é se a pessoa gostou ou não do filme, porque, né, cada pessoa tem os seus gostos e não é porque ela não gostou de um filme que tem representatividade LGBT que essa pessoa seja LGBT-fóbica. Não é assim que o mundo funciona, tá, gente? Simplesmente não é. Mas o fato das pessoas darem nota baixa pro filme antes dele estrear, antes de terem assistido o filme, aí sim denota ali uma LGBTfobia por parte dessas pessoas. E esse tipo de coisa não é novidade, porque isso aconteceu também quando o filme do Pantera Negra estreou, né? Enfim, teve muita gente ali que quis dar a nota baixa pro filme antes dele estrear, na verdade. Então não é só com questões LGBT que esse tipo de coisa acontece, né? Muitas vezes com questões raciais também esse tipo de coisa acontece. Na verdade, acho que costuma ser ali pau a pau, né? Dos nerds adultos que não conseguem lidar com seus personagens fictícios tendo narrativas que eles não querem. E vale lembrar também que não é a primeira vez que isso acontece, né? Não é novidade que personagens LGBT incomodem tanto. A gente teve já, lá em, acho que foi em 2012 ou 2013, o Homem de Gelo saindo do armário, né? Ele se entendendo enquanto um homem gay, inclusive a HQ, né? Ela foi um pouquinho problemática, né? Primeiro porque ele foi tirado do armário, né? Jean Grey que acabou indo tirar ele do armário. Na verdade, vou contar aqui direito, né? O Homem de Gelo adolescente, né? Porque os personagens antigos, eles estavam adolescentes no mundo, né? Eles tinham sido trazidos do passado, não vou entrar em detalhes quanto a isso. Mas o Homem de Gelo adolescente, ele estava assediando a magia, né? Enfim, a magia adulta, ele estava assediando ela, ele fez uns comentários, assim, muito macho hétero escroto, né? E a Jean Grey, que já sabia que ele era gay, porque a Jean Grey, né, ela, nem sempre ela consegue controlar a telepatia dela, principalmente quando ela era adolescente, então ela sabe do que se passa na mente de todo mundo, né? Principalmente a Jean Grey adolescente. E aí a Jean Grey adolescente chamou ele num canto e perguntou por que ele fazia isso, já que ele era gay. Aí ele foi confrontado com essa realidade, ele ficou um pouco chateado, mas ele foi ali a partir disso que ele começou a aceitar que ele de fato é um homem gay. E aí a gente teve depois o Homem de Gelo adolescente indo conversar com o Homem de Gelo adulto, né? Porque se o Homem de Gelo adolescente era gay, o Homem de Gelo adulto também era gay, mas o Homem de Gelo adulto ele ainda não tinha se assumido. E aí o Homem de Gelo adolescente foi ter uma conversa com ele, foi ele e a Jean Grey, adolescente, também conversar com o Homem de Gelo adulto. E eles tiveram uma conversa que foi muito massa, muito interessante, onde também o Homem de Gelo adulto criou ali coragem para assumir a homossexualidade dele, e ele fez isso, ele assumiu a homossexualidade dele, e hoje em dia ele é uma POC maravilhosa ali nos X-Men. Inclusive, olha ele no baile de Krakow como tava lindo. Maravilhoso. Mas, enfim, eu sei que ficou confuso aí pra quem não acompanha as HQs, porque tem um monte de coisa que acontece em HQ que é confuso mesmo, né? Um monte de coisa. Esse negócio dos X-Men adolescentes do passado terem ido pro futuro mesmo foi uma coisa bem confusa. Depois eles voltaram pro tempo deles, tiveram a mente deles, da mente deles apagada essas coisas, né? Pra, enfim, não ferrar a linha temporal, mas enfim. Confusões de HQ
Vamos voltar aqui para a representatividade, que é o ponto aqui desse vídeo. No nosso mundo, as pessoas elas não são apenas héteros, cis e brancas. A gente tem uma diversidade absurda no nosso mundo. A gente tem muitas pessoas LGBTs. A gente tem muitas pessoas gays, lésbicas, bissexuais, transexuais. A gente tem muitas pessoas não binárias. A gente tem muitas pessoas pansexuais, enfim. A gente tem uma camada muito grande no que diz respeito à sexualidade das pessoas e identidade de gênero das pessoas. E a gente também tem uma diversidade muito grande no nosso mundo em questão de raças e etnias, né? A gente tem muitas raças e etnias que eu nem consigo mencionar todas aqui, mas a gente tem as pessoas brancas, a gente tem as pessoas negras, a gente tem as pessoas latinas, a gente tem as pessoas amarelas, enfim, a gente tem uma gama muito grande de pessoas. Ah, indígenas também. Indígenas de várias etnias diferentes, então a gente tem muitas pessoas diferentes no nosso mundo. Mas quando a gente pega uma HQ pra ler, ou quando a gente vai assistir a maioria das obras de cultura nerd, a maioria delas a gente vê predominando ali personagens que são brancos e héteros e cisgênero. É o que a gente mais vê, homens e mulheres brancos, héteros e cisgênero. Isso é em quase toda a obra. Então, até pouco tempo atrás, os grupos que essas obras mais representavam eram as pessoas brancas, hétero e cisgênero. E as HQs costumavam ser escritas visando esse público, visando os homens brancos, héteros e cisgênero. Foi assim durante muitas décadas. Inclusive, foi assim mais por causa das editoras do que por parte dos roteiristas, né? Porque muitas vezes os roteiristas daquelas sagas, eles queriam introduzir diversidade, eles queriam introduzir personagens LGBTs e personagens que fossem de outras etnias, mas as editoras barravam. Inclusive foi um marco muito grande a Marvel ter conseguido lançar o Pantera Negra, na época que estavam tendo as manifestações dos Panteras Negras, né, pelos direitos de pessoas negras nos Estados Unidos. Foi um marco também eles terem conseguido colocar a Tempestade ali, né, a primeira super-heroína negra dos X-Men. Então, assim, foi uma coisa muito grande os editores terem conseguido, ou melhor, os roteiristas terem conseguido colocar isso, porque muitas coisas que eles queriam fazer eram barradas. Por exemplo, a Mística, na criação da Mística, era para ela já ter sido uma personagem bissexual, que iria ser casada com a Sina, uma mulher também, né? E elas juntas ali teriam o Noturno, porque o Noturno era para ele ter sido filho da Sina, tendo engravidado pela Mística. E era essa que era para ser a origem do Noturno, mas não foi aprovada pela editora. Inclusive, durante muitas décadas ali, a Mística e a Sina eram retratadas apenas como amigas e não como casal. Coisa que mudou e atualmente elas são sim um casal dentro das HQs. Mas a origem do Noturno não deu pra ajeitar, né? Porque já tinham feito ali aquele negócio do Azazel ser o pai dele e tudo. Inclusive eu ficaria muito feliz se mudassem isso no futuro, né? E o Noturno descobrisse que na verdade o pai dele era a Mística, seria maravilhoso. Mas eu não sei se vão mexer nisso. Mas seria muito bom se mexessem, porque essa era pra ser a origem do personagem, né? Então, tentativas sempre existiram dentro dos roteiristas ali das editoras de colocar diversidade acontecendo nas suas HQs, mas isso costumava ser barrado pelas editoras. As editoras costumavam achar que aquilo seria demais pro público, né? Aquilo seria muito subversivo, não iriam reverter em vendas. As editoras acreditavam que quem lacra não lucra. Infelizmente isso acontecia. Então as HQs elas tinham esse mote de serem escritas sempre para os homens brancos, hétero e cisgênero, né? Foi assim durante muitas décadas, mas depois ali, eu diria que foi mais ou menos depois de 2010, a coisa começou a mudar muito. A gente já tinha muita representatividade negra acontecendo dentro das HQs, né? A gente tinha personagens negros já ganhando mais destaque, mas a diversidade LGBT foi mesmo, eu acho que a partir de 2010 que a coisa estourou mais. E um dos pioneiros foi, como eu já disse, o Homem de Gelo saindo do armário. E depois a gente teve ali a criação de alguns outros personagens LGBTs, né? Como na Marvel a gente teve o Hulkling e o Billy, né? Que é o Wiccan, enfim, o filho da Wanda Maximoff. A gente teve esses dois personagens que foram um casal muito importante. A gente teve também um personagem que eu lembrei agora dele, que ele é mais antigo, né? Que ele assumiu a homossexualidade dele nas HQs, eu acho que foi nos anos 90 ainda, que foi o Estrela Polar.
mas ele só foi se casar em 2011, né? Só em 2011 que ele foi se casar, foi 2011 ou 2010 que ele foi se casar com o marido dele, que foi um marco enorme, né? Que gerou essa capa linda aqui dele se casando e tudo. Muito lindo mesmo. E foi aí que a gente começou a ver, de fato, a representatividade começando a acontecer nas editoras. A gente teve depois a Mística sendo de fato confirmada como bissexual, a gente teve a Gata Negra também sendo confirmada como bissexual, sendo mais explorado, né, a bissexualidade delas. A gente teve também na DC a Batwoman, né, que enfim, uma mulher também que é LGBT, se não me engano ela é lésbica. Pode ser que ela seja bissexual, mas eu acho que ela é lésbica, porque eu não leio muito DC, tá? Confesso aqui pra vocês que eu não sou leitora de DC, então de DC eu não conheço tanto, conheço mais da Marvel. Laverne, para de fazer barulho. Para de fazer barulho. Eu tô gravando. Então eu conheço mais mesmo da Marvel, né? E, enfim, a partir daí a gente começou a ver tanto a criação de personagens novos LGBTs, quanto a mudança na sexualidade de outros personagens ali que já eram consolidados. Isso gerou muita revolta mesmo, e tem gerado até então. Mas o que eu não consigo conceber é como que essas pessoas não percebem que simplesmente as HQs estão refletindo cada vez mais a nossa sociedade, a sociedade que a gente vive. Porque, como eu já disse anteriormente, a gente tem uma diversidade muito grande de pessoas LGBTs e de pessoas de diversas raças e etnias no mundo. Então não fazia sentido a gente ter apenas heróis brancos, héteros e cisgênero, quando no mundo não é assim que as coisas funcionam. Definitivamente não é. E a mudança de personagens, né, como aconteceu com o Homem de Gelo, por exemplo, e como aconteceu agora com o filho do Superman, essa mudança de colocar esses personagens sendo LGBTs, gente, é algo que não é pra ser visto como uma simples lacração e tudo, né? Porque as pessoas, elas se entendem como LGBTs ao longo da vida delas. Eu, Samantha, por exemplo, só fui iniciar minha transição de gênero em 2016, quando eu já tinha 24 anos. Quase que eu esqueci a idade que eu iniciei a transição, olha só. Mas foi só aos 24 anos que eu iniciei minha transição de gênero. Então, se eu fosse um personagem de quadrinhos, teria deixado muito nerd revoltado, porque eles iriam ficar falando que a minha mudança de um homem para uma mulher trans não iria fazer sentido narrativamente, porque eu não fui criada dessa forma, só que isso já estava ali em mim, só que simplesmente eu demorei a me aceitar enquanto mulher trans. Isso é muito comum. Eu conheço pessoas que se assumiram enquanto pessoas trans depois dos 40, depois dos 50. A gente tem muitas pessoas que se entendem como homens gays ou mulheres lésbicas também na vida adulta. Muitas vezes as pessoas já até se casaram com alguém para tentar ali... Para, Laverne! Muitas vezes as pessoas já até se casaram com alguém do gênero oposto para tentar ali viver aquela vida heterossexual que foi tanto pedida para que elas vivessem, que foi tanto imposta para que elas vivessem, só que chega um determinado momento em que elas simplesmente se aceitam e param de tentar fingir. Então por que a gente não pode ver esse tipo de narrativa também nas HQs? Porque é tão incômodo a gente ver o Homem de Gelo na vida adulta dele, ali mais ou menos com uns 27 anos para 30 anos, ele tendo se descoberto um homem gay, ele tendo se aceitado um homem gay. Porque é tão difícil assim para as pessoas entenderem que esse tipo de coisa pode acontecer. Porque isso acontece na vida real. Então por que uma HQ isso acontecer seria tão irreal, seria alvo de tanta crítica, seria algo assim horrendo? Ainda mais porque isso não muda, de fato, os poderes desses personagens, não muda muita coisa assim no background deles, não muda tanto. Eles continuam sendo aqueles personagens com aqueles mesmos poderes, enfim, com tudo aquilo que eles já viveram, só que apenas com mais uma camada ali para você conseguir conhecer mais esses personagens. Então, não faz sentido. Não faz sentido se irritar com esse tipo de coisa. Não faz sentido se irritar com o filho do Superman agora ter se assumido enquanto um homem bissexual, porque as pessoas, elas demoram mais a se entender. Acontece. Não é todo mundo que ali na infância já se entende enquanto uma pessoa LGBT. Hoje em dia tá mais comum, né, aliás, isso acontecer. Mas
isso não é algo assim, regra, não é uma regra. Muitas pessoas só se entendem na vida adulta. Muitas pessoas só se entendem na velhice. Gente, isso é a coisa mais normal que tem. E se a gente consegue ler HQs onde pessoas têm poderes de voar, onde pessoas têm poderes de jogar lasers pelos seus olhos, onde pessoas têm poderes de conjurar gelo do nada, por que que a gente consegue entender tudo isso como sendo lógico ali dentro daquele universo, mas não consegue entender como sendo lógico que alguém ame uma pessoa do mesmo gênero que ela, ou que alguém se entenda como um gênero diferente do sexo de nascimento? Por que que esse tipo de coisa que é tão real no nosso mundo não pode ser visto como real dentro daquele mundo de HQ que não existe? Por quê? Porque é tão difícil conseguir continuar com a suspensão de descrença quando a gente entra no campo da diversidade. Não deveria ser assim. Mas enfim, isso é o que eu queria falar sobre esse assunto com vocês, mas comentem aí embaixo o que vocês acham de toda essa história. Não se esqueçam também de deixar aquele like, porque isso ajuda muito a disseminar o conteúdo de transmissão pelo YouTube, ajuda a fazer com que o meu trabalho chegue a mais pessoas. E também, não se esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais!